Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Elton dos Santos Pinto, baseada no livro de Jó, com o título A Soberania de Deus e as Adversidades Humanas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão que está aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Se está aparecendo assim para você, inscreva-se, é porque você ainda não está inscrito. Não esqueça também de curtir, de deixar aqui o seu comentário, de onde você é, qual igreja você pertence. E acionar também o sino das notificações. E compartilhar para o WhatsApp aí, da sua igreja, dos seus amigos. Toda semana nós estaremos aqui publicando uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 7, que traz o título Humilhação e Exaltação, e que tem o texto base em Jó, no capítulo 40, onde estaremos lendo também parte do 42. Mas hoje nós estaremos lendo aqui neste momento apenas o versículo 4 do capítulo 40 para a introdução da nossa lição neste momento. E o texto nos diz assim: Sou indigno, como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca. Bem, amigos e irmãos, o objetivo da lição dessa semana é o de aprender a importância da humildade diante da grandeza de Deus. E que também o Senhor, ele resiste às pessoas soberbas e exalta aquelas que são humildes. É um princípio essencial para o nosso relacionamento com o Senhor. E também o objetivo serve para que possamos enfatizar a soberania de Deus no trato com Jó e também com alguns de seus amigos, como veremos mais adiante. Mostrará como se deu a restauração de Jó quando orava por seus amigos, mas na frente a gente também assim vai ver. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm aqui nos enviado mensagens de todo o Brasil e algumas partes aqui também do exterior que fala a língua portuguesa. E não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para o pastor Davi Marques. Ele é da Primeira Igreja Batista de Miguel Couto. Quero mandar aqui também o meu abraço para todos os irmãos daquela querida e amada igreja. Cumprimento também, neste momento, Maria Neide Souza. Ela é membro da Primeira Igreja Batista de Itaucara, no Noroeste Fluminense. Um abraço aí para o pastor Sauri Alvarenga dos Santos. O abraço agora vai para Altair Rangel, da Primeira Igreja Batista de Ponte Paraguai, que fica em São Gonçalo. Quando você aqui mandar o seu recado, não se esqueça aqui de colocar de onde você é, de qual igreja você pertence e também de fazer a inscrição aqui no nosso canal. Quero mandar aqui um abraço especial para os pastores que estão reunidos neste momento lá no seu congresso, né, o Congresso dos Pastores. Tá ok? Um abraço aí para todos vocês aqui da Convenção Batista Fluminense. Na lição de hoje, nós veremos que Jó, ele se encontra descoberto perante o Senhor. Suas palavras vazias, suas queixas e a sua ideia de autojustiça já não tem mais sentido para que ele, e também a toda a sua retórica, né, se encontra imóvel, caída no pó, junto às cinzas que aquele patriarca assim o colocou.
Ele reconhece a sua insignificância e a suprema grandeza, bem como a suprema perfeição do Senhor nosso Deus. Ele declara que se arrepende de ter falado de coisas que não entendia e também nem conhecia. Mas agora, ele estava diante daquele que tudo pode e tudo sabe. A história de Jó é um convite à nossa reflexão sobre a nossa postura de humildade diante da grandeza de Deus. Vimos aqui, nas lições que foram apresentadas até o presente momento, que após passar por um intenso sofrimento e também questionar os propósitos divinos, Jó, ele é confrontado diretamente por Deus. A conclusão deste primeiro discurso que nós estudamos, o discurso do Senhor, é uma repetição do seu desafio a Jó, à luz de tudo quanto ele já tinha dito. Ele foi atendido no seu pedido. Deus falou com ele como ele queria. E o Senhor ainda tinha mais para falar para Jó. O prosseguimento das palavras do Senhor indica que o patriarca ainda hesitava quanto aos propósitos do Altíssimo. Jó, ele ainda estava procurando entender as razões do seu sofrimento. A sua autojustiça ainda controlava em parte os seus pensamentos. Mas, todavia, ele precisava aprender a confiar totalmente no Senhor. Mesmo em face de qualquer calamidade ou fato que poderia ser incompreensível. É por isso que Deus fala a ele: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que resposta Deus àquele que o acusa? Então, desta forma, Deus alerta o patriarca em Jó, como está registrado em Jó 42. É como se Deus estivesse dizendo a Jó: você tem se queixado, resmungado e também murmurado. Agora ouça e me responda. O que ele tem para dizer agora para Deus? Ele tinha pedido para falar face a face com o Senhor. Ele reconhece a necessidade de submissão e também a soberania do Senhor. Nessa lição, nós veremos como Deus vai corrigir Jó, revelando-lhe sua incapacidade de entender a justiça divina e mostrando também a exaltação humana que não provém do orgulho, mas da humildade. Aprenderemos também, aqui com essa nossa lição de hoje, com o exemplo do arrependimento de Jó. E refletiremos sobre como aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. A vida de Jó é um modelo claro de como a sabedoria humana ela é muito limitada. Ele, apesar de ser um homem justo e também temente a Deus, ele enfrenta sofrimentos inimagináveis. No entanto, é por meio dessas provações que ele aprende sobre a verdadeira natureza de Deus, aquele Deus que ele servia. As interrogações de Jó eram legítimas, mas ele excedeu os limites da graça de Deus, defendendo demasiadamente a sua própria integridade, defendendo em extremo a sua justiça. Jó questionava a justiça de Deus. Uma coisa é você gemer, a outra é bem diferente, é você queixar-se de Deus.
Jó tinha motivos e mais motivos para gemer, mas ele não tinha nenhum motivo para queixar-se contra os desígnios de Deus. A lição de hoje, ela nos convida a refletir sobre a nossa própria fragilidade e a grandeza do nosso Pai. Ao compreendermos isso, nós somos direcionados a uma postura de humildade e dependência do Senhor. É a humilhação e exaltação. E é este tema que nós estudaremos a partir de agora. E desta maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Exaltação de Deus e a Humilhação do Homem. A exaltação de Deus e a humilhação do homem, que se encontra em Jó, no capítulo 40, que vai do versículo 1 até o versículo 5. Neste tópico, veremos Jó entendendo quem ele é, na fila do pão, e se colocando no lugar exato que Deus queria para ele, para que ele pudesse também, com humildade, ouvir a voz do Senhor. Jó se conscientiza repentinamente da sua verdadeira posição. Atordoado por tudo o que ali lhe tinha acontecido e coisas que até então estavam acontecendo, ele faz silêncio. No entanto, ele não confessa ter errado naquilo que disse. Admite a sua insignificância e diz: sou indigno, como está lá no capítulo 40, no versículo 4. Percebe que não tem condições de responder às perguntas de Deus. Ele reconhece aqui também que ele tem falado, que ele tem murmurado demasiadamente. É o início do arrependimento do patriarca. Mas, no entanto, até agora, ele não tem nada assim a responder à sua causa. E ainda não foi encerrada. Está aqui para ser definida. Muitas coisas a serem aprendidas. Ainda não tem nada a acrescentar ao que já disse. Nem sequer retira quaisquer das suas declarações anteriores. A resposta de Jó é de submissão e humildade. O gesto de pôr a mão na boca pode ser tanto um sinal de respeito, como também de silêncio profundo. Jó, ele entendia que não pode responder, mas ainda assim não reconhece qualquer pecado, uma vez que não há confissão. Além disso, nem sequer retira quaisquer declarações assim, como nós já falamos, que foram anteriores naquela discussão que ele queria ainda falar com Deus. Então, após ouvir as palavras de Deus, Jó silencia em reconhecimento à grandeza divina. Ele percebe que não pode contender com o Criador e declara: olha, sou indigno. O que vou te responder? Então vou botar a mão na minha boca, como nós lemos no início do texto. Jó havia expressado, assim, dúvidas e também questionamentos. Mas agora ele está reconhecendo que ele é limitado, como é a limitação humana também. E a soberania de Deus, que é muito grande. Ficar em silêncio diante do Senhor é uma demonstração de respeito e humildade. Uma atitude que todo cristão deveria adotar quando ele não compreende os caminhos divinos. A sabedoria extraordinária do Criador impressionou Jó quando Deus deu todo aquele relato com as coisas simples. Ele poderia ser muito mais profundo, mas a profundidade daquilo que Deus colocou e quer discutir, ele não teve como falar mais sobre os caminhos divinos.
muito menos se aproximará de Deus como um grande homem de grande sabedoria. As atitudes de Jó começam a adornar novamente aquela doutrina de sabedoria que ele confessa no capítulo 28, no versículo 8, que mostra o fracasso do homem quando procura a sabedoria longe de Deus e confia em si mesmo. Cada vez que o homem confia mais em si mesmo, ele se afasta ainda mais de Deus. Mesmo que Jó agora esteja no estado mental com maior submissão ao Senhor, já que a consciência do patriarca começa a tomar outra forma, isso ainda não bastava. Isso segundo parece, né? Porque Deus, ele vai falar outra vez. Mas nessa ocasião, coisas novas serão ditas pelo Senhor. Lembramos que o livro de Jó, ele está entre os livros poéticos. E esta apresentação sobre os conceitos de Deus, ela é colocada também de forma poética. Mas quanto ao tom, são diferentes dos pequenos esboços leves e também encantadores do primeiro discurso. Esses discursos agora vão ser mais longos, especialmente este segundo, designado aí a Deus. Assim, essa passagem, ela destaca a importância da gente identificar a nossa incapacidade de julgar os propósitos de Deus. A verdadeira sabedoria começa quando nós paramos de resistir e nos rendemos à vontade do Senhor. Dá para entender aqui a resposta de Jó, como revelando uma intensa turbulência interior, enquanto ele luta com ele mesmo para enfrentar aí a intervenção divina. Eu entendo que não é muito fácil para o patriarca purgar-se da sua preocupação esmagadora com o seu eu interior e o impulso de enfrentar Deus de tal maneira que a exigência divina aconteceria. É com alguma dificuldade que Jó, ele contenha a devastadora dor que ele sentia. São frustrações aí, são dores profundas, internas, que ficam bem claras em suas palavras. Dessa forma, mais uma vez, tudo isso se torna necessário para a terapia completa do nosso querido patriarca Jó. A humilhação do homem, ela é necessária para que Deus o exalte lá na frente e para que possa o homem estar preparado para aquela exaltação. Quando Jó fica em silêncio, ele dá o primeiro passo em direção ao reconhecimento da grandeza do Pai e também da sua própria pequenez. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje e que traz o título A Soberania de Deus sobre a Justiça. A soberania de Deus sobre a justiça. Jó 40, dos versículos 7 até o 14, que encontraremos esse tema. Neste tópico, nós teremos Jó mudo. Isso porque a presença divina o fez emudecer. Como emudeceria aí qualquer ser humano se tivesse aí um contato direto com Deus, o Todo-Poderoso. Os discursos de Deus, na verdade, não tratam aqui diretamente de nenhuma das questões que Jó ele desejava discutir. Nem explicam por que Jó ele estava passando por tantas adversidades. Deus, ele mostra para o patriarca o que Jó mais precisava entender e ver. Não era saber por que as coisas aconteciam,
Mas quem estava no controle daquelas coisas? Neste ponto, Jó parece estar em um estado de submissão. Mas isso não basta. Deus fala novamente e dessa vez novas coisas então são ditas. Deus lembra a Jó de que somente ele, o Senhor, pode exercer a real e verdadeira justiça. O Senhor faz uma série de perguntas retóricas, desafiando Jó a provar que tem poder para governar o mundo, ou, pelo menos, julgar os orgulhosos. E o texto diz: podes tu, porventura, anular o meu juízo? Assim está o versículo 8 do capítulo 40. Aqui Deus mostra que não cabe ao homem medir a justiça divina, porque apenas o Criador conhece todas as coisas. Seus caminhos são elevados e muitas vezes incompreensíveis à mente humana, porque não tem condições de chegar ao entendimento. Veremos então nessa passagem que essa passagem vai tratar mais diretamente das questões morais que Jó, sim, levantou. Como as ações de Deus é o tema central aqui, este vai ser, sim, o eixo da resposta também do Senhor, por causa da posição dentro desta parte dos poemas, que são contrastantes acerca da natureza. Isso não significa, no entanto, que essa passagem, ela, assim, não tem relacionamento com eles. Procurar aqui, neste momento, esse relacionamento fará parte da nossa tarefa. Aqui, porém, a questão pessoal entre Jó e Deus é mais diretamente tratada. O problema, conforme já foi visto pelos amigos, é se Jó foi forçado a ver o erro em Deus a fim de manter a sua própria integridade. Quando a gente se torna soberbo e a gente tenta julgar as ações de Deus, nós assumimos aí uma posição que não nos pertence. Deus também afirma que tem o poder de rebaixar os presunçosos e exaltar aqueles que são humildes. O orgulhoso é um obstáculo à comunhão com o Senhor, mas aqueles que são humildes, eles abrem as portas para a sua graça e a sua misericórdia. Na sociedade israelita, o juiz que pronunciava um veredito, ele era obrigado a fazer com que a justiça fosse também exercida. Como juiz, ele ditava a sentença. Como vindicador, ou seja, aquele que exigia a restituição de uma coisa que lhe pertencia, ele assegurava aí o direito da parte que foi lesada de receber aquilo de volta. Dessa forma, Jó ele teve razão em apelar a Deus para que afirmasse a sua causa, porque ele não tinha capacidade de exigir a restituição de nada. E ele mesmo tinha noção dessa questão, quando ele disse: Deus deu e Deus tomou. Daí a ênfase sobre o poder de Deus. O contraste entre os dois não foi assim colocado neste contexto, pelo menos aqui nesse momento no livro, para humilhar a Jó, mas somente para convencê-lo de que ele não pode ter esperança alguma numa disputa. Uma disputa que é desigual com Deus. Deus é grande e Jó, a sua pequenez. A lição agora, ela é ensinada, é bem diferente. E nós percebemos neste momento
o porquê de todo aquele discurso de Deus sobre o domínio da natureza. Aquilo que era aparentemente irrelevante estava conduzindo o entendimento do patriarca. E agora, Jó, ele devia reconhecer que não tem maior capacidade de controle no âmbito moral do que tem também no âmbito natural. Daí a pergunta: seu braço é como o de Deus? E sua voz pode trovejar como a dele? Assim está registrado em Jó 40, no versículo 9. Esse trecho nos lembra que devemos aceitar a justiça divina, mesmo quando não entendemos. Não entendemos, assim, aquelas decisões do Senhor. Depois, Deus leva a disputa além do certo e do errado, chegando até a questão da responsabilidade. A soberania de Deus nos ensina a confiar em seu julgamento e a nos livrar da presunção de que nós podemos julgar como ele julga. E isso é importante que nós possamos entender para daqui adiante. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Exemplo de Jó. O exemplo de Jó, que se encontra no capítulo 42, no versículo 6. Nós veremos neste tópico a profunda compreensão de Jó sobre o poder e a soberania de Deus, mesmo depois de passar por grandes provações. Encontraremos Jó, aqui neste momento, reconhecendo que Deus ele é onipotente, que seus planos são perfeitos e também inevitáveis. Ao longo do livro, os amigos de Jó, eles pediram que ele admitisse o seu pecado e pedisse perdão a Deus. E Jó acabou, de fato, se arrependendo. Mas o arrependimento de Jó não foi do tipo pedido pelos seus amigos. Ele não pediu perdão por cometer pecados secretos, mas por questionar a sabedoria, a soberania e a justiça de Deus. Jó se arrependeu da sua atitude e reconheceu o grande poder e a perfeita justiça de Deus. Aqui, Deus vai retornar o argumento que havia sido interrompido, dando a Jó a oportunidade dele falar e também de levar a sua causa diante do Todo-Poderoso. Isso como Jó desejava. Como Jó não tinha nada a dizer, e falou que até colocaria a mão na boca, o argumento que havia sido suspenso é retomado então e concluído. Novamente Deus faz perguntas a Jó. Ele deve acusar Deus para se inocentar? Pode ele empreender as poderosas tarefas de Deus? Que ele, o crítico dessa questão, vista o manto de Deus e distribuiu justiça universal. E o próprio Senhor o louvará. Assim, a mensagem do primeiro discurso de Deus, ela é repetida. Como assim? Uma forma de reforçar a sua confirmação, de relembrar Jó para que fique fixado na sua mente. As denúncias de Jó sobre o governo divino são novamente tratadas com ironia, não assim como uma piada, mas para que Jó pudesse reforçar o seu entendimento. No entanto, como antes, o discurso retorna à contemplação de maravilha e até mesmo o questionamento. Ele é pouco evidente neste momento. O clímax da história de Jó é o arrependimento.
Ele declara: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, como está lá registrado em Jó 42:6. Portanto, arrepender-se e ser humilde são as respostas corretas diante da soberania divina. Jó reconhece ter falado sobre o que não entendia e tentado explicar mistérios além da sua própria compreensão, da sua pequenez. Esse arrependimento, ele é um exemplo poderoso de qual deve ser a postura do homem diante de Deus. O homem não deve se apresentar orgulhoso, mas com humildade e submissão ao Senhor. A partir de agora, veremos o Senhor operando o livramento dos males que assolam Jó, mas na ordem inversa da sua ocorrência e na ordem inversa também da sua gravidade. O falso senso de alienação divina que havia em Jó, ele foi o primeiro mal corrigido. Dessa forma, tal atitude vai levar Jó a experimentar a restauração de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor, ele levanta os humilhados e dá graça aos que se arrependem sinceramente. O Senhor opera o livramento dos males que assolam Jó. Como disse, nessa ordem inversa da sua ocorrência e também na ordem inversa, como eu disse, da sua gravidade. Então, esse falso senso de alienação aí, ele começa a ser, então, corrigido. Agora, trata-se da difamação do nome de Jó. Dessa difamação que se espalhou entre os homens. E depois a fama e a riqueza são restauradas. O exemplo de Jó nos inspira a reconhecer que mesmo em tempos de sofrimento nós devemos confiar em Deus e nos arrepender quando nos desviamos do caminho, dessa consciência de quem é Deus. Arrependimento é mais do que palavras, é uma transformação interior, que nos leva a uma nova postura diante do Senhor. Era isso que Deus queria para a vida de Jó e que quer também para as nossas vidas. E neste caminhar chegamos à conclusão desta nossa 7ª lição deste 2º trimestre da revista Palavra e Vida. Vimos aqui, na lição de hoje, Jó defendendo em extremo a sua justiça. Ele, ao mesmo tempo, questionava a justiça de Deus. O patriarca, ele tinha até motivos, então, como vimos na lição de hoje, para gemer. Mas, como aprendemos, ele não tinha motivos para queixar-se contra os desígnios de Deus. Como vimos no nosso estudo de hoje, o Senhor, ele não mudou a sorte de Jó enquanto ele discutia com seus amigos. Deus somente mudou a sorte de Jó quando o patriarca olhou para dentro de si mesmo e entendeu quem ele era e quem realmente era o Senhor. Dessa maneira, essa lição, ela revela o quanto o homem é pequeno diante da grandiosidade de Deus, do conhecimento de Deus. A verdadeira sabedoria consiste em reconhecer nossas limitações e também a nossa total dependência do Senhor. Ao entendermos essa questão, nós somos convidados a uma postura diferente, uma postura do orgulhoso para o humilde, do arrogante para aquele que reconhece a sua pequenez e também
que confia no plano de Deus. Deus não está dizendo que tudo quanto Jó estava falando a seu respeito estava correto. É evidente que houve momentos de dúvida na mente de Jó durante a sua provação. Mesmo assim, ele manteve um espírito de sinceridade perante Deus. A história de Jó, ela nos ensina que, apesar das nossas imperfeições, nós podemos encontrar paz, nós podemos encontrar esperança em Deus, pois Ele é soberano e sábio. E podemos confiar em seu cuidado e também na sua providência. Ao aplicarmos essa lição em nossas vidas, nós somos encorajados a buscar a sabedoria de Deus e a depender da sua força e da sua ação sobre as nossas vidas. Somente Ele pode nos guiar e nos sustentar em meio às dificuldades da nossa vida. E, além disso, ao reconhecermos a soberania do Senhor, nós somos lembrados de que Ele está no controle de todas as coisas e que seus planos são sempre perfeitos. Isso nos dá uma confiança necessária para que possamos enfrentar os desafios diários com coragem e fé. A fragilidade humana, ela é uma realidade inescapável, mas também é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus. Ao admitirmos nossas limitações, abrimos espaço para que o Senhor, Ele haja em nossas vidas de maneira poderosa e transformadora. Portanto, ao refletirmos sobre a vida de Jó, como nos foi apresentado na lição de hoje, nós somos convidados a uma postura diferente, uma postura de humildade e também de submissão diante de Deus. Reconhecer a nossa incapacidade de julgar os propósitos divinos e confiar na justiça e soberania e também a sabedoria do Senhor é essencial para que possamos viver em paz e com esperança. Jó, ele obteve mais conhecimento de Deus e de si mesmo a partir de então. Deus vem em primeiro lugar e ocupa totalmente a sua visão, como ele mesmo vai dizer: mas agora os meus olhos te veem. O conhecimento experimentado por meio da administração do Espírito Santo é muito mais revelador, é muito mais poderoso e eficaz do que aprender de outros. Ler em livros e alguma coisa a mais. Essa experiência direta com Deus. A visão que Jó teve da teofania lançou nova luz sobre os seus problemas de conhecimento e também de sabedoria. Ele foi soerguido mediante essa experiência. O patriarca amadureceu espiritualmente, tornando-se mais reto e temente a Deus. Assim como Jó, que possamos encontrar conforto e restauração na presença do Senhor e no cuidado desse nosso Deus soberano. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Elton dos Santos Pinto. Vamos à primeira? Bem, na primeira reflexão, uma pergunta: em quais situações você tem resistido à vontade de Deus? Na segunda reflexão, que o pastor assim coloca para a gente, como você pode praticar a humildade nos seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor?
E na terceira e última reflexão, o pastor Elton ele coloca para a gente mais uma indagação. O que o exemplo de Jó ele ensina sobre confiar em Deus, mesmo em meio ao sofrimento? Então, estão aí as três reflexões para que nós possamos reunir com os nossos irmãos na Escola Bíblica Dominical e discutir essas questões. Durante a semana também, compartilhando aí com os outros sobre essas reflexões colocadas pelo pastor Elton. Bem, irmãos, assim hoje então estudamos aqui no nosso canal parte dos capítulos 40 e 42 do livro de Jó, com o tema humilhação e exaltação. Nós vimos aqui, na lição de hoje então, que devemos nos apresentar diante de Deus com o desejo de realmente conhecê-lo. Para nós, tendo Jesus como a ponte que nos liga até o Pai, e o Espírito Santo como nosso guia. Somente através de uma apresentação humilde diante de Deus é que podemos aprender, é que nós podemos entender ainda mais daquele que controla toda a sua criação e que tem também domínio sobre tudo e sobre todos. Que possamos então, irmãos, a cada dia nos aproximarmos ainda mais de Deus. Oremos para que as coisas elas se tornem conhecidas para Deus, que já sabe tudo. Mas para que nós nos tornemos cada vez mais conscientes dos seus planos para a nossa vida. Só assim a gente vai entender os propósitos de Deus para cada um de nós. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. É só olhar aqui embaixo, se estiver escrito inscreva-se, é porque você ainda não está inscrito. E não esqueça de curtir, dar o seu joinha aí, deixar o seu comentário, falando de onde você é, qual igreja você pertence, e acionar aí o sino das notificações para que você possa receber a lição no momento que compartilharmos. E você deve também enviar essas lições para mais pessoas, para que eles possam desfrutar também do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Bem, na próxima semana, nós estaremos aqui estudando mais uma lição. A lição de número 8, com o título A Intercessão pelos Outros. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?